Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de eletrólise agora. Eletrólise é o seguinte, vamos entender um pouquinho a palavra. Ó. Eletro vem de eletricidade, ok? Energia elétrica. E lise vem de quebra. Então o que significa a palavra eletrólise? É a quebra a partir da eletricidade. Então a eletricidade vai ajudar a gente a produzir a quebra de alguma coisa. Olha como acontece a eletrólise. Então, a gente tem um material aqui dissolvido. Normalmente as substâncias elas são feitas por conjuntos de átomos, né? Por exemplo, o sal de cozinha que é o NaCl, tá? O Cl é o cloreto, né? O cloro, e o Na é o sódio. Então esse aqui é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Quando você dissolve ele em água ou você derrete ele, ele fica no meio líquido, tem que estar no meio líquido para acontecer a eletrólise, ok? Aí é inserido dois eletrodos nesse desenho aqui do lado direito está melhor, parece dois lapisinhos aqui, mas é como se fossem uns eletrodos metálicos para conseguir passar a corrente elétrica, tá? Então tá ligado numa bateria, uma corrente elétrica, tá? E cada polo da bateria tá ligado de uma forma que aqui é a eletrólise da água, tá? Aqui ele está representando da água e aqui a gente está fazendo do sal de cozinha. Então a gente está quebrando a molécula. O que acontece? Toda eletricidade ela tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Então a gente tem aqui, ó, o lado positivo da molécula, tá? O lado positivo da eletricidade está aqui, ó, né, mergulhado aqui na água, no líquido, tá? E o lado negativo da molécula está mergulhado aqui, ó. O que acontece na eletricidade? A eletricidade começa a puxar os lados da molécula. A molécula ela tem um lado que é negativo, tá? O cloro aqui, sempre o segundo elemento é o negativo, tá? Então o segundo elemento é o negativo, o primeiro elemento é o positivo, tá? Então o sódio e o cloro começam a se quebrar porque a eletricidade ela tem uma atração, ela consegue puxar as moléculas para ela, né? Assim, ela começa a exercer uma força de atração. E aí, o que acontece? Tem aquela famosa frase clássica, né? Os opostos se atraem. Então, ó, o sódio, que é o lado positivo da molécula, ele vai correr para esse lado aqui, vai começar a grudar aqui como se fosse uma barrinha metálica, vai começar a grudar aqui, ó, nessa superfície. E o cloro, que é uma superfície, que é ao lado da molécula negativa, ele vai grudar nessa superfície aqui, ó, né? E vai formar o outro lado da estrutura aqui, ó, e vai grudar no lado positivo, porque ele é negativo. Então, ó, o lado positivo atrai o lado negativo atrai o positivo. Assim você consegue obter substâncias puras. Então, vamos supor uma empresa que quer produzir o sódio de maneira pura. Então ela faz esse processo de eletrólise, o sódio gruda aqui, ele se desgruda da molécula, tá? A gente vai ter aqui sódio de maneira pura. Tá? Na eletrólise da água é muito parecido, a gente consegue o hidrogênio de maneira pura e o oxigênio de maneira pura. Tá? O hidrogênio é o lado positivo da molécula e o oxigênio é o lado negativo da molécula. Então a eletrólise da água é a quebra da molécula da água. Ok? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. A gente está rompendo a molécula em duas partes, ok? Graças à ajuda da eletricidade, com a ajuda da eletricidade. A eletricidade ela tem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Como você quebrou a molécula, cada lado da molécula vai para um lado, sempre respeitando que o negativo vai grudar no positivo e o positivo aqui vai para o lado negativo aqui desse lado. Tudo bem? Vamos lá. A gente tem dois tipos de eletrólise para fazer, que pode ser feito nas indústrias aí que é muito comum. A eletrólise ígnea, tá? A eletrólise ígnea ela usa material derretido ou fundido. Então, por exemplo, você quer fazer a eletrólise com sal de cozinha. Você tem dois modos de fazer. A ígnea é quando você pega o sal de cozinha e derrete ele, ok? Qual que é o problema dele? A temperatura de derretimento do sal de cozinha é muito alta. Você não consegue derreter o sal de cozinha com facilidade. Então você precisaria de um alto gasto energético, né? A empresa precisaria ter uma queima de combustível muito grande e porque ele necessita de alta temperatura para derreter. Tá? Ele não é igual ao açúcar, por exemplo, que derrete facinho. O sal de cozinha ele demora muito para derreter. Então a gente precisa de um alto poder de energia aqui, né? E a gente tem a eletrólise aquosa, tá? A eletrólise aquosa é quando o material é dissolvido em água. Por que precisa derreter o material? Porque a eletrólise ela tem que ser feita com material líquido, sempre, lembrem disso, tá? Então a eletrólise ígnea é feita com material derretido, né? Fundido é a mesma coisa que derretido, tá? E a eletrólise aquosa é o material dissolvido em água. Então aqui, ó, utiliza o material dissolvido em água, não pode ser realizado em qualquer situação, a gente vai entender já já. Tá? Hidrogênio e oxigênio podem ser mais reativos que outras substâncias, a gente vai entender nos próximos slides aqui. Melhora um pouquinho isso aqui. Tá? Vamos lá. Aqui então ó, a gente tem um material, aqui é chamado de cuba, tá? Então é como se fosse um recipiente para guardar esse material.
tá? E aqui a gente tem a corrente elétrica, né, os dois polos de uma bateria, por exemplo, né? E aí um polo vem para um lado, grudado num eletrodo, que é um eletrodo metálico, tá? Aqui, os dois mergulhados no líquido para acontecer a reação química, tá? É uma reação química que vai romper a molécula. Lembra, a eletrólise é a quebra, a lise é a quebra pela eletricidade. Essa tabela aqui do lado é muito importante, ó. Essa tabela aqui do lado, a gente vai usar ela para identificar se a gente pode fazer uma reação ígnea ou uma reação aquosa. Lembrando, vamos lembrar de novo dos dois processos. Ó. O sal de cozinha pode estar derretido, puro, porém derretido. Ele na forma sólida, na forma de pozinho que a gente conhece, ele não dá essa reação, ok? Ele não consegue quebrar a molécula. Ele tem que estar, então, derretido, é a eletrólise ígnea, ou dissolvido em água, é a eletrólise aquosa, tudo bem? Essa tabela vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Ó. Vamos lá. Olha como, quando a gente for pegar o sal de cozinha, vamos supor agora que a gente vai fazer numa eletrólise aquosa. A ígnea, ela é ótima para ser feita. Qual que é o problema da ígnea? A ígnea ela vai gastar muita energia, como a gente já falou, vai precisar aquecer o material e derreter ele, dá um pouquinho mais de trabalho. A aquosa é mais fácil de fazer, só que a gente tem um agravante. Pode ser que o hidrogênio ou o lado OH da água, que o hidrogênio ou o oxigênio da água, reajam de maneira mais rápida que os outros elementos, ok? Que eles têm um poder de reação mais fácil. Então, se a gente tiver uma reação aqui de forma derretida, dissolvida na água, pode ser que não tenha um resultado muito bom de obter o sódio e obter o cloro. Como é que a gente vai saber isso? Por essa tabela aqui, ó. Ok? Aqui a gente tem a tabela do lado positivo da molécula, tá? E aqui do lado direito aqui a gente tem o lado negativo da molécula, ok? Olha aqui, ó, ordem decrescente de facilidade de descarga, ok? Então a gente está com os que têm a maior facilidade de descarga aqui em cima, ok? E os que têm a menor facilidade de descarga aqui embaixo. No meio a gente tem justamente o hidrogênio, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Os elementos aqui de cima têm maior facilidade de descarga, tá? E os elementos aqui de baixo, ó, menor facilidade de descarga. Então a ordem é decrescente, do maior para o menor, tá? Os que realizam mais fácil a reação e os que realizam mais difícil. Tá? O que a gente vai ter? Então, aqui está o meinho, ó, o OH da água, que é o oxigênio ligado com o H aqui, tá? que forma outro lado da molécula da água. E aqui está o H+, ok? O que a gente vai ter que analisar? Se os elementos em questão estão para cima da tabela ou para baixo da tabela, dos dois lados, ok? Para a gente ver se a gente pode fazer eletrólise aquosa ou eletrólise ígnea. Tá? Então vamos lá, vamos entender direitinho. Ó. Quero fazer a eletrólise ígnea, quero derreter o sal de cozinha. Preciso me preocupar com isso? Não, não preciso me preocupar com isso, porque eu não tenho água dissolvido no material aqui. Ó, tá? Então não vai ter nem átomo de hidrogênio, nem o átomo de OH, que é o átomo de oxigênio, dissolvido aqui na água, que vai atrapalhar a minha reação. Ok? Agora, se eu quero fazer eletrólise aquosa é o sal de cozinha dissolvido na água. Então teremos o átomo de hidrogênio, teremos o átomo de oxigênio. Então a gente vai analisar aqui, ó. Aqui para cima, ó, são os que reagem melhor, tudo bem? Então, ó, o Na é o positivo, a gente vai ter que comparar ele com o H+, que é positivo, ó, os dois positivos. Quem que reage melhor? A gente vai lá para a primeira parte da tabela, ó, o H+ está aqui, ó, tá? O Na+ está aqui embaixo, ó. Portanto, o Na+ é pior para reagir do que o H+. Então a gente não vai poder fazer eletrólise aquosa aqui, ó, porque o que vai acontecer? Ao invés do Na grudar aqui nessa parede aqui do eletrodo, quem vai reagir primeiro aqui é o H+, o hidrogênio, formando o gás hidrogênio, ao invés de formar o sódio metálico aqui, a substância sódio. Então a empresa não vai poder fazer, se ela quiser obter o sódio da forma pura, ela não vai poder fazer o processo aquoso, dissolvido em água, tudo bem? Vamos analisar o cloro aqui, ó. O cloro é o lado negativo. Ó. O lado negativo a gente vai comparar com a molécula OH-, tá? Então, ó, o cloro já está aqui, ó. Olha na tabela, o cloro é o melhor, é mais reativo do que o OH. Ó. Ele está para cima aqui nessa tabela, tá? Ele é mais reativo. Então, significa que o cloro vai reagir primeiro. Então, ok, a gente poderia. Se a empresa quer obter cloro puro, ela pode fazer a eletrólise aquosa, que não vai ter problema, ok? Se ela quer conseguir os dois materiais puros, não pode fazer a eletrólise aquosa, porque o sódio não é bom na reatividade, com o hidrogênio na questão de reagir, ok? Então ele teria que fazer uma eletrólise ígnea, que é a derretida, que não tem presença de água, tá? Vamos continuar os exemplos para ver se melhora o entendimento aí.
Vamos analisar. Ó. Eu quero usar ó, elettrólise ígnea ou aquosa? Uma interrogação aqui, ó. Eu tenho a substância fluoreto de magnésio aqui, eu tenho o magnésio e o flúor, tá? Então aqui, ó, magnésio e flúor. Ambos apresentam menor reatividade, tá? Menor facilidade de descarga que os átomos da água, menor, ok? Olha onde está o magnésio aqui, olha onde está o flúor aqui, ó. Então vamos entender, ó. Posso fazer uma eletrólise aquosa, tenho que fazer uma eletrólise ígnea, então eles têm, ó, eles apresentam menor facilidade de reação, tá? Se eu fizer uma eletrólise aquosa, eu tenho que dissolver na água. Vai dar certo a minha reação? Não vai, porque o hidrogênio aqui, ó, reage melhor que o magnésio, ok? E o OH aqui da água, o lado do oxigênio, reage melhor que o flúor. Então, ó, nessa primeira aqui, ó, a gente tem que fazer uma eletrólise ígnea, derretendo o material, tá? Olha essa próxima aqui, ó. Ferro e cloro. Vamos analisar onde está o ferro. Olha o ferro aqui, ó. O ferro reage melhor que o H. Tá? Olha o cloro aqui, ó. O cloro reage melhor que o H, eles estão para cima, então eles reagem melhor. Então o que a gente vai fazer? Pode fazer eletrólise aquosa? Tranquilo. Posso fazer dissolvido na água, né, que não vai ter problema do hidrogênio e do oxigênio atrapalhar a minha reação. Ok? Vamos para o terceiro exemplo aqui, ó. Alumínio e cloro. Aqui é o cloreto de ferro, tá? A substância. Aqui é o cloreto de alumínio, tá? Alumínio e cloro. O alumínio tem menor facilidade de descarga. Olha o alumínio aqui, ó. Tá para baixo, então ele tem menor. Já o cloro tá para cima, ó. Ok? Então, ó, o alumínio tem menor facilidade de descarga e o cloro maior facilidade de descarga. Se você nessa reação aqui quer obter alumínio, então não pode. Você não pode fazer eletrólise aquosa. Tá? Não pode ter presença de água. Se você quer o cloro, se você quer obter o cloro puro, aí você pode fazer aquosa, porque o cloro, né? Lembrando aqui que ele reage melhor que o OH. Então a gente vai ter que analisar sempre essa tabelinha aqui, ó, né, e conseguir entender. Se os materiais estiverem para cima aqui, ó, quer dizer que eles reagem melhor que a molécula da água. Então a gente pode fazer ele dissolvido na água que não vai ter problema nenhum. Se eles estiverem para baixo aqui, ó, eles reagem pior que a molécula da água. Então a gente não vai poder fazer dissolvido na água, tem que fazer ele ígnea, que é na forma derretida. Ok? Vamos ver uma questão aqui para a gente treinar. Uma empresa precisa produzir iodo e prata a partir da substância iodeto de prata. O processo indicado nesse caso é eletrólise ígnea ou aquosa. Vamos analisar o AG. Olha o AG onde está aqui. Aqui o AG. O AG está melhor. Ok? Vamos analisar o iodo. Ó. O iodo está melhor também. Ó. Então, ó, pensa um pouquinho aí. Ó. Posso fazer dissolvido em água? Posso. Porque ó, o hidrogênio é pior reativo e o oxigênio aqui é pior na reatividade. Então a gente pode considerar assim que o processo, olha aqui, ó, prata e iodo, ó, ambos apresentam maior reatividade que a água. Tá? Portanto, a eletrólise pode ser aquosa, ou seja, pode ser dissolvida em água. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí e até mais.